Salve, salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Mais um vídeo se iniciando aí com as últimas notícias do Corinthians. Vamos ver o que o Chico Garcia trouxe aí sobre essa primeira vitória do Timão, sobre o Red Bull Bragantino aí. O Corinthians venceu de 2-1. Vamos ver aí, sem mais enrolação, vamos ver o que ele trouxe. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E vamos pro vídeo, beleza? Falar sobre essa vitória do Corinthians, que até não começou bem, né? Começou sofrendo um gol numa falha defensiva ali do lateral Hugo, especialmente. Cabeçada do Lucas Evangelista, no cantinho. O Matheus Donelli, que foi o escolhido para ser o goleiro, um time reserva, descaracterizado. Até fazia boas defesas até esse momento, mas ali o Corinthians tomava aquele gol que, enfim, deixava atrás no placar e o Corinthians precisava recuperar as rédeas da partida, mesmo sem um entrosamento devido, na medida em que o Ramon Dias mesclou muita gente, usou um time completamente descaracterizado. A gente já sabia que o Breno Bidon no Sul-Americano Sub-20 não estaria, que o Rodrigo Garro seria preservado nas primeiras rodadas, que o Igor Coronado, talvez como um substituto do Garro, né, sendo um titular nesse primeiro momento, já que ele resolveu preservar os titulares, também não estaria, e depois veio a informação de que ele teve um quadro de virose, então talvez ele jogue no próximo domingo. Com isso, a escalação do Ramon ela foi diferente daquela que eu imaginava, até mesmo dentro de uma formação tática. Foi um time mais móvel, assim, porque ele opta por volantes do meio para frente. Né? Bom, vamos começar do gol. Né? O Matheus Donelli, o Léo Maná recebendo mais oportunidades esse ano, a gente sabia que isso ia acontecer. Na direita, na esquerda, o Hugo, que tem fragilidades tremendas, né? Mas o Diego Palacios, por exemplo, estava no banco de reservas, e aos pouquinhos ele vai ser utilizado e a gente vai entender o que esperar do equatoriano, enquanto que o Matheus Bidu é titular absoluto. Então, o Hugo acaba sendo um terceiro reserva, né, um segundo reserva, um terceiro jogador da posição, hoje jogou. E aí, do meio para frente, você tem, pelo menos ele escalou, né, o José Martinez, o Charles, o Alex Santana, 3 volantes, e depois 3 atacantes, o Thales Magno, o Romero e o Héctor Hernandes. Essa foi a escalação inicial do Ramon Dias. O Thales, quando você coloca 3 volantes, 3 atacantes, você cria uma falta de conexão ali no meio. Quem é o jogador que faz o engante, como a gente chama dos argentinos, né, entre o meio e o ataque? O Garro faz isso brilhantemente. O Coronado tem a mesma característica, ou uma característica próxima. É um condutor de bola que consegue administrar o jogo e circular ali por dentro. Quando você tem 3 volantes e 3 atacantes, é natural que fique esse buraco. O que o Thales Magno fez? Como ele tem essa característica, ele começou a buscar o jogo por dentro também em alguns momentos. Rapidamente, ele teve que se comprometer taticamente com as subidas do Hurtado pelo lado direito. E aí ele teve que ser deslocado nesse sentido. Eu gosto mais do Thales pela beirada. Não gosto ele tanto por dentro. Ele tem qualidade técnica, ele distribui o jogo, ele sabe conduzir a bola e tudo mais. Mas acho que não é o melhor do Thales Magno. E na ausência do Rodrigo Garro e do Igor Coronado, ficou difícil você entender quem poderia fazer essa função. Depois de um primeiro tempo ruim do Corinthians, o Corinthians até reage, digamos assim, né? O Bragantino começa melhor nos primeiros minutos, consegue o seu gol, depois o Corinthians aos pouquinhos vai se encontrando no jogo, mas não o suficiente, né? Até conseguiria um empate num pênalti sofrido pelo Romero num carrinho do Juninho Capixaba, que a bola, né, tá cruzando a linha, né, o Romero tá cruzando a linha da grande área, provavelmente, né, dentro da área, o VAR confirmaria, não fosse um impedimento na origem, um lance difícil também. Mas ali o Corinthians já teria gerado o seu empate, não gerou. Embora tenha ficado com a bola, tenha buscado algumas coisas, o primeiro tempo foi um pouco abaixo. No segundo melhorou, mas também pelas trocas do Ramon, né? O Ramon começou a botar mais qualidade no jogo. O Héctor Hernandes, por exemplo, o espanhol, que eu até tenho alguma expectativa em relação a ele, foi uma figura nula no primeiro tempo. Quando entra o Pedro Raul na segunda etapa, o torcedor deve ter pensado, bom, trocamos aí 6 por meia dúzia, né? O que o Pedro Raul vai fazer de diferente que o Héctor Hernandes vinha fazendo? Ele fez. Ele fez o gol da vitória e garantiu os 3 pontos para o Corinthians. E é uma das grandes histórias desse primeiro jogo, porque o Pedro Raul, ele esteve para ser negociado, o Pedro Raul foi defenestrado pela torcida, não viveu um ano muito bom, perdeu espaço com outros atacantes que chegaram, optou por permanecer, chegou a dizer nos bastidores que queria se inspirar no Yuri Alberto como uma recuperação da sua carreira, mas ele precisava de chance, ele precisava de oportunidades, e ela foi concedida a ele nesse jogo.
e ele aproveitou. Eu sei que é o primeiro jogo, eu sei que são apenas minutos iniciais, eu sei que tem muita coisa para acontecer, mas eu só posso analisar o que eu tenho em mãos. E o que eu tenho em mãos é um centroavante que entrou no segundo tempo, no lugar de alguém que não estava fazendo nada, e garantiu a vitória, a virada e os 3 pontos para o Corinthians. É isso que eu tenho para analisar, né. Então o Pedro Raul aproveitou a chance. E com isso, se credencia a ser uma alternativa ao Yuri Alberto, uma opção para o comando de ataque, talvez até na frente do Hector Hernandes. Daqui a pouco, se o Pedro Raul tiver uma sequência e não jogar, o Hector vai entrar, e se ele fizer gols, a gente vai ver uma disputa legal aí. Porque são 2 jogadores com uma característica parecida. Eles não são iguais, mas eles são noves, né? Eles são camisas 9, eles são centroavantes e ao mesmo tempo têm características similares, dá para dizer assim. Eu acho que o Hector Hernandes, ele é um pouquinho mais móvel, né, do que o Pedro Raul. O Pedro Raul é mais pivôzão. E aí a bola aérea dos dois é boa, né? Mas o do Pedro Raul foi o que destacou ele naquele Goiás, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2022. Ok, estamos em 2025, mas fez com que ele fosse para o México, né? Que investe bem e que valoriza seus atletas a ponto do Corinthians tirá-lo de lá. Ele realmente ainda não aconteceu, mas esse ano, cara, dá confiança, dá moral, ele tá fazendo um trabalho extracampo, né? Revelou em entrevistas dizendo que tá com um coach particular. O Corinthians também tem um profissional dessa área que também tá auxiliando os atletas. Ele tá se inspirando no Yuri, ele entende o tamanho do Corinthians, ele entende a responsabilidade, então falta botar a bola na casinha, né? Porque aí a coisa vai ficar mais fácil. Mas é uma das grandes histórias desse jogo, a do Pedro Raul. Porque ele entra para fazer essa função de 9 no lugar do Hernandes, que não foi bem no primeiro tempo, e o Yuri entra no segundo tempo, no lugar do Romero, e eu até me surpreendi, porque provavelmente o Yuri Alberto, conhecendo ele quis jogar, né? É um cavalo, o cara terminou bem a temporada, se cuidou nas férias, se reapresentou bacana, muitos jogadores com algum déficit físico, não é o caso do Yuri, ele vai jogar provavelmente como titular no domingo contra o Velo Clube, diante da torcida na Neoquímica Arena, mas ele ganhou alguns minutos. E ali me chamou a atenção, falei isso na live também, que o Corinthians tá com uma mentalidade de querer ganhar, cara. Porque assim, não importa se era estreia, se era com reserva, se era fora de casa, qual o contexto, se era só janeiro, aquela coisa toda, primeira rodada. O Corinthians quis ganhar o jogo. O Corinthians não se submeteu ao que aconteceu nos minutos iniciais do Bragantino fazer um gol e pensou: caramba, eu tenho 9 vitórias seguidas, caramba, eu preciso ganhar esse jogo. E foi lá. E aí o Ramon Dias tem culpa nisso, entre aspas, né? Porque ele começa a reforçar o time. Ele bota o Mateuzinho na vaga do Léo Maná, e é impressionante a evolução do Mateuzinho, né? Ele tem outro status hoje, ele chega no time, você pensa, caramba, aqui tem um titular, o Fagner foi embora, então o Léo Maná é o reserva e o Mateuzinho é o titular. Depois ele coloca o Carrilho. Ai, que jogador é André Carrilho, o peruano. Ele dá uma outra dinâmica para o time do Corinthians, é inacreditável, é impressionante. E olha que o Martínez, né? O Martínez estava jogando muito bem, seguiu jogando bem, né? Porque o Rian entra no lugar do Charles e o Carrilho no lugar do Alex Santana. O Bidon no Sul-Americano, eu acho que pode abrir espaços tanto para o Alex Santana quanto para o Charles, né? Por que não? Eu ainda acho que o Charles tem algumas limitações, mas enfim, é da posição. Mas o Maicon, né? Que em algum momento vai voltar, e eu acho que em características se assemelha ao Bidon, mas eu acho que nesse primeiro momento o Rian pode começar a ganhar alguns minutos. Até porque, se a gente for falar que o Pedro Raul foi lá, cumpriu a missão, ganhou a chance e tal e aproveitou, o Rian também, né? Porque o passe para o gol do Pedro Raul é uma assistência primorosa do Rian. Ele recebe do Yuri, saindo da área, como ele faz com o Memphis, né? Para buscar o jogo, tabela com o Rian cruza, levanta. Acho que é o Juninho Capixaba, inclusive, né? Dá um golpe de vista assim na questão do impedimento e o Pedro Raul cabeceia sozinho no cantinho para decretar a vitória. Foi lá, comemorou com o torcedor e tudo mais. Mas o time ganhou qualidade. Né? Não tinha o André Ramalho, não tinha o Hugo Souza, não tinha o Garro, não tinha o Coronado, não tinha vários jogadores, mas tinha alguns atletas
experientes, rodados, e aí no segundo tempo você vai dando aquela encorpada, né? O Yuri estava com o pé um pouco descalibrado, né? Teve algumas outras oportunidades que ele desperdiçou, mas ele foi importante porque participou da jogada do segundo gol e tá leve, né? Tá leve. Depois de como ele terminou o ano, caramba, ele começa o ano assim do tipo, cara, primeiro jogo, relaxa, o cara tem 30 gols na temporada, né? O Yuri Alberto tá em grande fase. E aí quando ele entra, o Pedro Raul mantido e ele aberto um pouco pelo lado esquerdo, especialmente. Falando um pouco mais sobre essas questões táticas, né? O José Martínez merece um capítulo, né? Porque o venezuelano, ele corre que é uma barbaridade, né? Como diria um amigo meu, parece até que ele tem 2 pulmões, porque cara, ele é desesperado, assim, atrás de um prato de comida. E ele oscila, né? Às vezes ele dá uma desligada no jogo, em alguns jogos que eu assisti dele, em outros ele joga uma barbaridade. Ele é esse cara. Ele é esse cara que em algum momento do jogo foi deslocado para a ponta direita, para ser um pouco mais agressivo, para fazer uma dobradinha com o Mateuzinho e tudo mais. Segundo o Ramon e o Emiliano, uma questão circunstancial. E eu espero, né? Até porque o Corinthians tem outros jogadores dessa função, e se não, deveria ir ao mercado, porque o Martínez é um jogador da primeira função, da volância, junto do Ranieri. E o Ranieri terminou muito bem o ano. Aí a gente já começa a problematizar algo no sentido positivo. Você tem 2 jogadores para a mesma função e de boa qualidade. Ou seja, você não perde o nível, você não baixa o nível quando você tem que trocar um por outro. Que bom, é preciso elenco. Essas primeiras rodadas com preservações, elas provavelmente estão pensando no clássico, ou nos clássicos que vem por aí. Depois dos clássicos, começa a fase de mata, e vem decisões e, cara, e aí não para mais. E aí tem pré-libertadores, fases eliminatórias, jogo para Venezuela, loucura. Então, você precisa de elenco. E o Martínez correspondeu hoje, jogou muito bem, assim como a movimentação que o time teve no segundo tempo, com a entrada do Carrilho, com o Yuri Alberto, enfim, né, sempre sendo participativo, e o gol do Pedro Raul. Não dá para tirar de contexto que o Pedro Raul fez o gol da vitória, o gol da virada e o gol que arranca 2025 de uma forma extremamente positiva. Tem muito para acontecer. Foi só a primeira demonstração, mas vamos lá. A gente está falando de uma vitória de virada contra um time da Série A do Campeonato Brasileiro, na casa dos caras, depois de 10 dias de pré-temporada. Então, assim, o saldo é extremamente positivo. É extremamente positivo. Eu posso aqui destacar que o Hugo foi mal defensivamente. Quem mais? Que o Léo Maná, talvez, né, um pouco inseguro ainda, não teve, né, aquela demonstração de luxo para a gente entender que ele disputaria a posição com o Mateuzinho. Tô falando das laterais, né? Problema crônico. Cara, o Corinthians venceu um adversário que não é fácil de vencer, embora eu esteja preocupado com o Bragantino, acho que o Bragantino caiu demais, assim, né, do ano passado para cá, mas assim, não é fácil ganhar do Bragantino e lá em Bragança Paulista. E agora tem domingo na Neoquímica Arena o reencontro com a torcida, porque o Corinthians não pode nem pensar na hipótese de não se classificar para a fase de mata como aconteceu no ano passado. Tem condições para isso, e é bom, né? Começar vencendo, começar pontuando, para chegar nos clássicos ali, não depender de vitórias contra adversários mais difíceis. Mas assim, do jeito que o Corinthians está encaixado, hoje a gente viu um time completamente reserva, com algumas mexidas, né? 4 mexidas no segundo tempo. O time titular é fantástico, terminou a temporada em altíssimo nível, mas esse time se mantém, esse time vai se repetir, você consegue manter esse time por muito tempo. Então, todas essas questões precisam ser respondidas e tem muito tempo para isso acontecer. Tá só começando o campeonato, com várias possibilidades e de um Corinthians que promete ser muito forte no ano. Vocês não concordam? Comentem aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Rapaziada, Corinthians estreia no Paulistão aí com vitória, com o gol de Pedro Raul, galera. Muito criticado aí no Timão, eu mesmo critiquei ele, mas o fato dele ter feito o gol não retiro minhas críticas, porque é um jogador caro, entendeu? Não falar que ele é um jogador ruim, é um jogador caro, entendeu? Um jogador caro que ganha muito e entregou muito pouco na temporada passada, entendeu? Mas que bom que ele fez o gol e tomara que ele consiga dar a volta por cima e trazer mais benefícios aí pro Corinthians nessa temporada agora de 2025, né? Comenta aí o que vocês acharam da vitória do Timão. Eu achei também aí que o Martins jogou muito, o Rian entrou muito bem. Agora o Charles e o Léo Maná tava muito assim inseguro, parecia que não sabia nem o que tava fazendo.
Então, não gostei da atuação dele ontem aí contra o Bragantino aí nessa vitória de 2-1. Mas vamos ver no resto da temporada, porque se ele não for bem, o Corinthians vai ter que contratar um lateral aí para substituir o Mateuzinho, entendeu? Para ser reserva do Mateuzinho. Então, o Corinthians tem que se movimentar aí nessa questão do lateral. Prefiro um lateral agora do que um zagueiro, entendeu? Eu acho que um lateral aí para a vaga do Mateuzinho aí para ser reserva do Mateuzinho é mais importante que a zaga agora, na minha opinião. Comenta aí, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu?